Água, um bem precioso e indispensável à vida dos seres humanos. Isso nós já sabemos e ouvimos falar todos os dias. Mas o que realmente podemos fazer para preservar este bem? Vamos descobrir juntos no Informe Cidadania, que começa agora. Antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Só o nosso organismo é composto 60% de água enquanto adultos e os bebês são de 70%. É o elemento mais importante do corpo, porque desempenha uma série de funções, como lubrificar as articulações e tonificar os músculos. A água também regula a temperatura corporal interna através da transpiração. Durante a gravidez, é o principal componente do líquido amniótico que protege e nutre o bebê. Por isso que tanto se fala em tomar no mínimo 2,5 litros de água por dia. Falando nisso, o nosso planeta também é constituído por 70% de água. Embora cerca de 2/3 da superfície terrestre seja coberta de água, apenas 0,007% é própria para o consumo humano e indústrias. O restante está nos oceanos ou estão congeladas e em fontes subterrâneas. Alguns especialistas advertem que a água no mundo não vai acabar, mas a água doce pode sim chegar ao fim. A água é um elemento que está na natureza, isso há alguns bilhões de anos, e tem um detalhe, a água no planeta ela não se acaba, ela não vai se acabar a água. Por quê? Porque ela está num processo, é o chamado ciclo da água, e esse processo faz com que essa água se renove, ela seja tratada. Eu sempre afirmo que a água não vai se acabar. Agora, a água que nós utilizamos, nós seres vivos, principalmente os seres humanos, essa pode se acabar porque ela está sendo usada indevidamente. Como indevidamente? O ser humano ele está sujando essa água. E o processo de tratamento que a natureza leva, ela leva um certo tempo, ele é lento. E isso faz com que está se sujando muito mais água do que está se limpando, do que a natureza está limpando. É tão fácil quando abrimos a torneira e vemos a água jorrando e nem imaginamos o trabalho e todo o processo que ela leva para chegar até as nossas casas. Em João Pessoa e quase todo o estado, a responsável pelo abastecimento é uma concessionária que tem a incumbência de levar água limpa às nossas casas, em um processo que leva tempo e atenção. A água bruta que chega na estação, ela passa por alguns processos, né? Dentre eles, basicamente nós queremos clarificar a água, que na natureza ela não é clara, ela é uma água desagradável aos olhos. Então, após clarificar a água, a gente vai desinfectá-la, ou seja, deixá-la pronta para o consumo, livre de micro-organismos que possam causar patologias e deixar as pessoas doentes. Então, existem parâmetros, né, de legislação específica, né, são legislação nacional, elaborada pelo Ministério da Saúde, muito exigente, por sinal, e a gente precisa chegar nesse ponto, né? E o objetivo da estação é esse, fornecer uma água pronta para as pessoas beberem. Resumindo para você, esse caminho que a água percorre desde a barragem até a sua casa, ela vem através da adutora para esse canal, segue para a floculação, onde são retiradas as impurezas e depois a decantagem, e só então é encaminhada para os filtros. A legislação exige que na estação de tratamento de água seja feita análise de 2 em 2 horas, antes, durante e após o tratamento. No nosso caso, nós realizamos a análise da água antes, durante e após o tratamento, de hora em hora, de dia e de noite, sábados, domingos e feriados também, e isso tudo para garantir o controle de qualidade da água. Além disso, existem equipes que coletam a água distribuída em hospitais, em escolas, em reservatórios, em residências, trazem para o laboratório para a gente atestar a qualidade da água. Então, quer dizer, o nosso objetivo é que a água saia potável e chegue para os consumidores também pronta para ser bebida. Quando a água chega nas torneiras das casas, é a hora das pessoas fazerem a sua parte. Você faz o uso consciente da água na sua casa?
Sim, com certeza. Inclusive faço trabalho com alguns vizinhos quando estão desperdiçando a água. Brigo porque ficam utilizando a mangueira em dias de chuva nas calçadas. Então isso não pode ocorrer, a gente tem que pensar no próximo, porque a geração futura precisa da água potável. Lá em casa a gente tenta sempre da maneira que a gente pode, até porque eu faço curso de gestão ambiental, então eu sempre tento estar utilizando a água de uma maneira consciente, né? Até porque ela é um bem que um dia vai acabar. Como a água que nós usamos ela está limitada, então é importante que as pessoas tomem consciência que precisa usar adequadamente, racionalmente. Para isso, a CAGEPA tem uma equipe, através da Subgerência de Meio Ambiente, que trabalha na tentativa de conscientizar as pessoas a usar essa água racionalmente. Não é você deixar de usar água, é você usar água com racionalidade, usar água na quantidade certa e adequada para a sua sobrevivência. É muito comum exagerarmos no uso da água, seja lavando carro, calçadas, a louça, escovando os dentes ou tomando banho com o chuveiro ligado. Tudo isso é desperdício. Com pequenas mudanças de hábitos, podemos economizar não só água, mas também dinheiro. Como? Listamos para você algumas maneiras práticas e simples de economia. Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fechada. Na hora do banho, procurar se ensaboar com o chuveiro desligado e procurar tomar banho rápido. Fechar a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres. Usar a descarga no vaso sanitário apenas o necessário e manter a válvula sempre regulada. Reutilizar a água sempre que possível. Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas. Usar vassoura para varrer o chão e não água da mangueira. Lavar o carro com balde ao invés de mangueira. Captar a água da chuva com baldes. Esta água pode ser usada para lavar carros, quintais e regar plantas. Colocar sistema de controle de fluxo de água, aeradores, no bico das torneiras. Para mostrar na prática como isso funciona, fomos até um hotel na cidade, que tem um sistema muito eficiente de reaproveitamento de água. Aqui existe um departamento de sustentabilidade e um programa chamado Atitude Verde, que executa ações voltadas para a responsabilidade socioambiental. Nós tratamos como água reaproveitada, né? É o nosso principal foco, utilizando água da chuva, utilizando água superficiais. Essa água ela é direcionada para uma cisterna quando chove, através dos ralos da cobertura e através da caixa de recebimento que fica no subsolo. Ela é tratada, filtrada, clorada e devolvida para as caixas d'água de distribuição. Essas caixas elas distribuem para as caixas acopladas dos apartamentos e é utilizada nas descargas. É utilizada também na rega do jardim, é utilizada nas limpezas comuns, das áreas comuns, e é o nosso grande alvo, né, reduzir o consumo. Nós reduzimos então uma média de 30% a 40% reutilizando essa água. A preocupação com a preservação é tão grande que a ONU apresentou uma carta chamada Declaração Universal dos Direitos da Água, facilmente encontrada nos sites de busca. Reaproveite, economize a água. Nos vemos no próximo Informe Cidadania. Até lá!